Elas andam aí. Aqui temos a Ana Monção, psicoterapeuta. Já estou feliz só por estar a falar contigo. Deste lado estou eu, Teresa Silva, locutora, mas acima de tudo comunicadora, não é? E uma pessoa feliz. Olha que duas! Neste podcast e videocast, Ana Monção e Teresa Silva conversam sobre temas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Não está cá o eletricista, nem a maquilhadora, pronto. Entre Portugal e Inglaterra, elas estão no ar todas as semanas e uma vez por mês em direto para responderem às suas perguntas. Por acaso ninguém sabe que tu estás aí que eu estou cá. Olha que duas! Para ver e ouvir em qualquer parte do mundo. Este é o podcast Olha que Duas. Quem é que são estas duas daqui deste lado? Eu, Teresa Silva, locutora, comunicadora acima de tudo e feliz, uma rapariga muito feliz, ou uma menina, como se diz no Porto. Às vezes não estou feliz, são dias. E daí, Ana? O dia está bem? Está tudo bem? Está tudo bem, está assim um bocadinho incerto, mas estou bem disposta. Não é? E quem és tu? Pergunto eu. Eu sou psicoterapeuta, daquelas pessoas que estou lá a ouvir e as pessoas têm que para me dizer. Ou seja, uma pessoa que tem imensa paciência, acima de tudo. É preciso ter paciência para fazer aquilo que tu fazes. Preciso ter disponibilidade para ouvir e gostar de fazer isso. Ana, hoje vamos falar da adolescência. Todos sabemos que a adolescência é um tempo menos fácil, não é? E tem os seus porquês. Eu diria que não é só a adolescência, mas pronto, a adolescência de facto é aqui a identidade que se procura e é uma fase menos fácil. De qualquer das formas, também é uma fase ótima. Tomara eu agora estar na adolescência com esta idade e com esta... Não me importava. Mas o que eu quero aqui falar contigo é... será que a nossa sociedade, estas sociedades, não só a nossa portuguesa, as sociedades no geral, têm estrutura suficiente para recebermos os nossos adolescentes? Estás a dizer estrutura no sentido de criar coisas para os adolescentes se expressarem? Sim, eu estou a falar-te nisto porque eu aqui há uns tempos vi uma reportagem na BBC que dizia que a adolescência ia dos 10 aos 20 anos. Aliás, eu até posso dizer quem disse isto que eu tenho aqui escrito, Russell Wiener, ele é presidente eleito do Colégio Real da Pediatria e Saúde Infantil aqui no Reino Unido e disse que a média para sair de casa é de cerca de 25 anos para homens e mulheres. Ele apoia esta extensão de definição para que a adolescência seja até a esta idade e diz que vários serviços do Reino Unido já levam isto em consideração. Por outro lado, depois vinha uma socióloga, Jan McVarish, dizer que pertence à Universidade de Kent, dizer que existe um perigo enorme em estender o conceito de adolescência. O que é que tu pensas? Eu acho que essas, dizer que uma pessoa aos 24 anos ainda é adolescente, penso que não é uma realidade, não é? Uma pessoa aos 24 anos já é um jovem adulto e, portanto, é assim que deve ser encarado pela família. Porque se não estás a passar num atestado de minoridade à pessoa de 24 anos que tens lá em casa, pode ter duas consequências. Ou infantilizas, não é? E, portanto, apanhas com essa infantilização, pois queres que ele tenha atitudes maduras e não tem. E, por outro lado, acho que também impede os pais de fazerem aquela separação, aquele corte do cordão umbilical. Portanto, eu diria que, embora teoricamente, e até percebo as razões, se possa dizer que agora a adolescência vai até aos 24, ela não vai até aos 24. Ou seja, já é um jovem adulto com as suas problemáticas que são muito diferentes das problemáticas dos adolescentes. E, portanto, nós percebemos que essa extensão que é feita no essa extensão, alargar o tempo em que se diz que se é adolescente, tem a ver com questões neste momento sociais, não é? Porque os jovens não encontram um emprego, têm que ficar na casa dos pais, não têm independência financeira, não têm, no fundo, condições para criar a sua autonomia psicológica. Mas essa é uma outra questão. Oh, Ana, há aqui uma coisa que a mim me saltou nesta altura da pandemia, do Covid-19, não é? Que foi lidarmos com os adolescentes em casa. Eu, no meu caso, não tive problemas, porque tenho um adolescente muito consciente, mais do que a mãe, eu acho, muitas das vezes, mas houve colegas meus, nossos, que tiveram alguns problemas em lidar com os adolescentes e via-se muitos adolescentes aqui no Reino Unido, fora de casa, em comum, não é? Com grupos, portanto, o que nos chocou até bastante. E houve de facto aqui alguma dificuldade em lidar com os adolescentes. Nós pais e nós sociedade, e por isso é que eu te falava numa estrutura,
nós temos de facto todos dificuldade em lidar com esta fase das vidas de cada um, não temos das vidas dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Desculpa, acho que já estavas a perguntar se temos dificuldade. Eu acho que já partimos do princípio, que é uma ideia generalizada, que vamos ter dificuldades em lidar com os adolescentes. Eu acho que se partimos do princípio que não vai ser assim tão difícil, se tentarmos perceber a perspectiva deles. Exato, eu acho que ajuda muito e, sobretudo, remontarmos à nossa adolescência. Eu acho que a maneira como, não sei se tu concordas com isso, mas a maneira como nós vivemos a nossa própria adolescência e a maneira como recordamos isso, eu acho que ajuda muito a aceitar os nossos filhos adolescentes. Sim, aceita, embora sejam épocas diferentes e há aí sempre um conflito de gerações, não é? Acaba sempre por haver, que é saudável também. Mas eu penso que há uma das coisas que nós temos cortado com os nossos adolescentes, e é uma das coisas que tentamos sempre fazer aqui muito em casa com o nosso adolescente, que é a comunicação. A comunicação é essencial, mas é tudo a nível, em geral, não é? Mas realmente não cortar a comunicação, tentar perceber, e eles também têm que fazer isso connosco, não é? Mas quer dizer, se houver uma predisposição para os ouvir e para perceber as pancadas deles, não é? Nós também temos as nossas. Claro. Ajuda imenso. Eu gosto muito de adolescentes. E pedirmos desculpa também é um ato não só de coragem e de humildade, mas também de dizer, filho, não é? Eu sou humana e erro e, portanto, vou-te pedir desculpa. Eu acho que é importante nós também, às vezes, descermos um bocadinho do pedestal, exatamente, de sermos pais e podermos dizer, olha, eu errei. É importante isto, não é? Para a formação de um adolescente. E em relação àquilo que os miúdos têm para fazer fora de casa, não há muita coisa. Não há muita coisa, eu estou de acordo contigo. E havia um colega meu, desculpa estar a interromper, que dizia, mas porque os adolescentes cada vez que vão a algum lado partem tudo, ou por exemplo, imagina uma festa e a gente não sabe se eles aparecem, portanto não há muitas coisas para a adolescência, porque eles tanto querem ir como não vão, portanto há esta instabilidade na adolescência e portanto não se faz. Será isto justificável? Não sei se é essa, não vou dizer que não haja uma certa instabilidade. Estabilidade porque tem imensas questões na cabeça, não é? Estão à procura de si próprios, da sua identidade, da maneira de lidar com a sua sexualidade, enfim, são uma série de coisas que estão na cabeça deles, não é? Pode haver uma certa instabilidade, mas não penso que essa instabilidade também existe nos adultos, não é? Agora, estou de acordo contigo que existem poucas estruturas, poucas coisas interessantes que envolvam os adolescentes. E tu sabes, com certeza, que os adolescentes, quando estão entusiasmados, dão um litro. São o máximo, são o máximo. São o máximo, são super criativos, dão um litro, são extremamente generosos, portanto, se calhar é criar atividades interessantes, não é? Eu estou-me a lembrar, não sei se viste aquele espetáculo fantástico da Pina Bausch, que ela fez com adolescentes que nunca tinham dançado, portanto, pessoas que nunca tinham pisado um palco, não tinham aulas de balé, etc. Há um documentário sobre isso, e ela fez um trabalho interessantíssimo com um grupo de adolescentes, rapazes e raparigas, que mudou a vida deles, não é? Que os fez crescer e que deu um espetáculo extremamente interessante. É fantástico. Eu sinto muito isso que estás a dizer quando dou também aulas a crianças e a adolescentes, normalmente de rádio online ou de dobragem ou de contos para histórias, e isso que estás a dizer é de facto verdade. Eles dão o litro porque estão numa fase em que gostam não só da descoberta, como gostam também de nos agradar e de fazerem o seu melhor. E nós cada vez mais temos que perceber isto na adolescência. Temos que os perceber, temos que os ouvir, tal como tu fazes a tanta gente, que ouves tanta gente no teu consultório, Ana. É tão importante ouvirmos o outro, cada vez mais. Diz-me uma coisa, tu referiste aí, e eu por acaso também gostava de saber alguns pormenores. Tu fazes formações precisamente para, não sei se é só dobragem, para adolescentes e crianças, não é? Exatamente, e contos para histórias, exatamente. É só irem ao site www.teresasilva.com.pt. Mas, por exemplo, se você tem um adolescente complicado ou se não sabe lidar com ele, vá ao site da Ana, www.anamonção.psicoterapeuta.pt. Eu tenho sempre esta dificuldade quando vou ao psicoterapeuta, mas é este o site, está bem? Também pode fazer um like na nossa página do Facebook, olha que duas, pronto, e voltamos para o próximo programa. Exatamente, o tempo é sempre pouco, é uma chatice. Um beijinho, Ana.
Beijinho, beijinho. Olha que duas! E agora vamos desconfinar daqui para fora. Até ao próximo podcast. Um podcast que fala de coisas sérias, mas sempre com a boa disposição que é necessária à saúde mental de cada um de nós. Olha que duas! Para ver e ouvir em qualquer parte do mundo.